alegria é realmente genuína, ela é sincera quando nós estamos na casa do nosso Deus. E nós estamos aqui para louvar o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé, porque é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, cujo seu nome é santo, e Ele está aqui nessa noite. Vamos louvá-lo porque Ele merece. Cante com alegria a seu coração, cante com a sua alma, com a sua voz. Vamos bater as palmas, vamos louvar o Senhor porque Ele merece.
Santo. E Ele está aqui nessa noite, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória. A palavra de Deus diz que... Eu vou achar aqui só um minutinho. A palavra de Deus diz que seus olhos são como chama de fogo e na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é adorado. Vamos adorar. Nós não temos como contemplar a sua face, mas nós sabemos da sua grandeza, da sua beleza, e podemos adorá-lo porque Ele está aqui.
sempre exaltado e glorificado nas nossas vidas. Hoje de manhã nós estávamos estudando no nosso estudo sobre os personagens bíblicos, sobre a família de Noé, e nós vimos que, na verdade, a graça de Deus encontrou Noé, né? Não é porque ele era justo e porque ele era um homem bom que ele foi salvo, mas porque Deus decidiu dispensar a ele a graça de preservar a ele e a sua família. E assim Deus faz com a gente. Não há nada que nós possamos fazer que seja bom o suficiente para que possamos agradar a Deus e merecer a sua graça. Mas Ele nos convida, Ele nos dá o seu melhor, Ele nos oferece um banquete, nos convida. E mesmo que nós não sejamos bons o suficiente para estarmos naquela mesa ou aquela mesa, comendo junto com o nosso Senhor uma refeição, Ele nos convida e Ele nos oferece aquilo que Ele tem de melhor. Então nós vamos colocar diante do Senhor, aquilo que nós temos de aflição, de preocupação, e também os nossos agradecimentos, porque o nosso Deus, Ele é bom, suficientemente bom, gracioso para nos atender. Depois de nós cantarmos a canção, eu queria saber se a Júlia pode vir nos conduzir a Deus em oração, depois da canção. Então, enquanto nós cantamos, abra o seu coração para o Senhor, coloque diante dele aquilo que está afligindo o seu coração e coloque também os seus agradecimentos, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos recebe na nossa casa, e aqui nós estamos, na casa do nosso Pai. Recomeço na casa, reunimos nele nosso encontro.
sobre aquilo que nos alegra. Então, o que eu consigo te dizer é obrigada. Obrigada porque o Senhor nunca nos desampara. Mesmo hoje o Senhor consegue ver, Senhor, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos. O Senhor enxerga o nosso íntimo. Nós não precisamos mentir. Nós não precisamos chegar aqui e fingir que estamos bem, que estamos felizes, que estamos plenos, porque o Senhor é um bom Pai. Como um Pai, você deseja ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos. Então, o que eu te peço, Pai, em humildade, porque eu sei que o Senhor sabe tudo, é para que o Senhor possa ver nessa noite aquilo que nós colocamos diante de Ti em oração, com um coração contrito, um coração aberto, reconhecendo a Sua grandeza e a Sua capacidade de fazer infinitamente além daquilo que a gente pede ou imagina. Senhor, as pessoas que colocam diante de Ti um pedido por cura, todas que a Sua vontade, Pai, que seja atendido. As pessoas que colocam um pedido em relação ao emprego, a um membro da família, a uma dor, Senhor, na alma. Essas coisas todas sejam colocadas nas Suas mãos cuidadosas. Que o Senhor possa, com Seu grande amor, olhar para cada uma delas, fazer de acordo com a Sua vontade. Pedimos, acima de tudo, por misericórdia, Pai, porque nós não merecemos nada, absolutamente nada. Mas o Senhor é bom, e a Sua infinita bondade nos concede coisas que nós jamais poderíamos sequer pedir. Eu te agradeço por esta noite. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, louvando o Teu nome, colocando em forma de música diante de os nossos filhos e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos queridos. É uma bênção para nós as presenças de vocês aqui. Quando o Eliseu estava na escola primária, acho que ainda no chamado jardim de infância, um dia eu fui à escola dele e vi a sala dele. As paredes estavam decoradas com figuras bonitas e naquelas figuras, entre as figuras havia algumas frases e uma frase que eu não esqueci até hoje e de tempo em tempo menciono aqui. Eram frases de um escritor chamado Saint-Exupéry, que escreveu um livro muito conhecido que é o Pequeno Príncipe. E entre as frases que estavam escritas lá, uma delas dizia: o mundo é melhor porque eu vivo nele. Que coisa maravilhosa, né? Aí eu digo para vocês, o culto é melhor porque você está aqui. É melhor porque você está aqui. Então, o mundo é melhor porque eu vivo nele. Se você não vivesse, se você não tivesse nascido, o mundo não seria tão bom quanto é. Isso é maravilhoso. E se você não estivesse aqui no culto, o culto não seria tão bom. Nos alegramos muito. Quero dar uma palavra de alegria especial para o pastor Hélio e a esposa, a irmã Raquel. Amigos de longa data, certo? E temos muitas experiências em comum. Uma delas é a Heloísa, porque a irmã Raquel estava sofrendo de hiperêmese gravídica. A gravidez da Heloísa estava difícil e o médico que fazia o pré-natal não estava conseguindo. E ela tinha aquela náusea, aquela coisa, e ele não melhorava. Mas depois eu me lembrei do tempo que eu estava na maternidade, que eu trabalhava na maternidade, e a gente fazia assim, assim, assim. Aí fizemos, né? Aí ela ficou bem, não teve mais problema, nasceu Heloísa, e é a filha abençoada e abençoadora. Pois bem, vamos ler a palavra do Senhor. Aí, vamos lá. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, escravo da lei do pecado. Esse texto, eu me lembro que no seminário, que professores e alunos discutiam, debatiam, e poucas vezes um pregador teve ousadia de pregar nessa passagem, mesmo os professores do seminário. Mas essa passagem não é complicada, ela é muito simples. Mas é preciso fazer, antes de entrar no tema, fazer uma pergunta. O apóstolo Paulo está contando algo da vida dele, ele está falando dele na primeira pessoa do singular. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A pergunta é: eu posso aplicar essa experiência do apóstolo Paulo para mim e para vocês, ou fica à parte? Isso era só para ele. De tempo em tempo alguém pergunta: mas isso era para os apóstolos ou é para a gente também? De vez em quando alguém pergunta: pastor, isso aqui, Iracema outro dia perguntou, Jesus mandou 12 pessoas de duas em duas, depois mandou 70 e deu ordens. Ela pergunta: isso era para aqueles 12 ou era para aqueles 70, ou a gente também está incluído? Quando o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, isso se aplica a nós também ou fica só lá para Paulo? Ele disse, eu não estou dizendo que eu sou um miserável, mas ele disse. Será que se aplica a mim também ou não? O nosso tema é a incompetência humana para praticar apenas o bem. A incompetência humana para praticar apenas o bem. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu pratico o bem, mas sou incompetente para praticar só o bem. Eu pratico também o mal. E a pergunta é essa: somos incompetentes para praticar sempre o bem? Se nós chegássemos a fazer um convite, eu preciso de 5 pessoas que só praticam o bem. Pessoas que não sejam incompetentes para praticar a não ser o bem. Em alguns ambientes não vamos encontrar, mas por incrível que pareça, há alguns ambientes que podemos encontrar essas pessoas. Falei para os irmãos daquele pregador que falou para milhares de jovens: eu dificilmente peco. Falou isso, um grande número de jovens. Um pastor escreveu um livro chamado Super Crentes, daqueles que acham que estão lá acima dos apóstolos, acima dos crentes. Ele é o super crente. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ele não. O apóstolo Paulo tinha uma tendência, uma possibilidade de pecar, ele não. Então a pergunta é essa: somos incompetentes para fazer apenas o bem, ou nós não somos incompetentes para fazer apenas o bem e nós podemos fazer o bem, como diria um conhecido meu, à torta e à direita? Vamos continuar. A verdade central diz: cada um de nós é incompetente para praticar apenas o bem. Se alguns de vocês quiserem praticar, eu vou praticar apenas o bem, você é incompetente para isso. Se eu disser para os irmãos: eu tive um momento de consagração, eu fui para o alto do monte, eu orei no monte, eu tive uma experiência com Deus, eu desci de lá mudado, agora eu só pratico o bem. João diz assim:
se eu fizer isso, sou mentiroso. Ele falou, nós seremos mentirosos. Então, o que nós dizemos é que cada um de nós é incompetente para apenas praticar o bem. Praticamos o bem, sim, mas não só o bem. Nós praticamos outras coisas. Vamos prosseguir. Sábios e mestres de todos os tempos têm ensinado que os seres humanos são divididos quanto à prática de ações benéficas e de ações não benéficas. Nós praticamos o bem e praticamos o mal. Os rabinos ensinavam que há um bloqueio para fazer o bem, que esse bloqueio já estava dentro do embrião humano, no ventre da mãe. Então, uma mulher está grávida de 1 mês, aquele embrião já é pecador. Por isso os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então, se ele nasceu cego, então é possível que no primeiro mês de gestação ele já pecou, porque eles ensinavam que a pessoa podia pecar antes de nascer. Quando um bebê nascia, ele já contava 1 ano. Já tem 1 ano para pecar. Na barriga da mãe ele já pecava. Era isso que eles ensinavam. E os rabinos ensinavam isso. Os discípulos então perguntaram a Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, sobre este assunto, eu quero propor 3 condutas apropriadas para o crente nesta questão. Primeiro, precisamos reconhecer nossa incompetência para fazer apenas o bem. Nós somos incompetentes para fazer apenas o bem. Todos nós somos competentes para fazer o bem e para não fazer o bem. Todos nós somos competentes. Mas competentes só para fazer o bem nós não somos. Então nós somos incompetentes para fazer apenas o bem. Qualquer pessoa que achar que ela apenas faz o bem, como por exemplo, na família, às vezes o marido acha que ele nunca erra contra os filhos, que ele nunca erra contra a esposa. O trabalhador que acha que nunca erra no seu trabalho, então ele se acha competente para só fazer o bem. E o texto nos ensina que nós somos incompetentes. O texto diz assim, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então, nós temos a mente, que é o entendimento de Cristo, que não é o cérebro, não é a mente biológica, não é essa mente que melhora com alprazolam, que melhora com lorazepam, não é essa mente que melhora com antidepressivos ou tranquilizantes, mas é uma mente que é um entendimento dado por Cristo quando nos convertemos. Aí o apóstolo diz assim, essa mente que Cristo me deu, que construiu em mim, ela me permite fazer o bem. Essa mente é um recurso para fazer o bem, mas não há só a mente. Ele diz que, segundo a carne, eu fico sujeito à lei do pecado. Lei de Deus com a mente de Cristo, lei do pecado pelo corpo. Quer dizer, é o espírito e a biologia. Quando fazemos alguma coisa certa ou errada, isso acontece por causa da biologia, por causa do cérebro. Por exemplo, se você agride uma pessoa e você está com raiva, isso não é produzido pela mente do cristão. A mente do cristão não foi acionada. É produzido pela sua estrutura cerebral responsável pela raiva. Então o apóstolo Paulo diz, quanto ao entendimento da lei de Deus, eu estou sujeito à lei de Deus e obedeço. Mas quanto à estrutura do meu cérebro,
eu sou escravo. Escravo dos meus membros. E essa é a minha questão. Com base nessa expressão, estudiosos têm proposto várias designações para o ser humano, como o ser dividido. Aqui está minha mente que ama a Deus, e aqui está o meu corpo que quer experiências novas da bebida, do álcool, do sexo desenfreado, de experiências limítrofes, ou limites, práticas estranhas, a busca do prazer. Uma pessoa toma uma dose de uísque. Por que ele toma? Porque dá um prazer. Mas não é o prazer da mente de Cristo, é o prazer do corpo. Aí ele toma 2 doses, é mais prazer, é o aumento do prazer. 3 doses aumenta, 4 doses aumenta, até ele entrar num estado de total desligamento. Aí ele está sujeito à lei do pecado. Essa pessoa está sujeita à lei do pecado. Um pregador disse que todo ser humano é uma guerra civil ambulante, porque a mente de Cristo em mim quer que eu trate bem uma pessoa, mas o meu sistema cerebral da raiva me leva a praticar a agressão, mesmo que a lei de Cristo diz que eu estou submetido a Cristo, portanto a agressão fica fora de cogitação. Mas eu sou incompetente para isso. Quando a gente anda no trânsito, a gente vê quando dá vontade de fazer alguma coisa terrível contra algum motorista que nos agride de alguma forma. Quer dizer, eu não sou competente para fazer apenas o bem. Eu sou incompetente para fazer apenas o bem, porque no meu corpo há um comando para fazer aquilo que é contra a lei de Deus. Pois bem, o ser humano esquizoide, que é dividido, uma parte que ama a Deus e uma parte que quer obedecer aos impulsos biológicos. E há várias passagens bíblicas que tratam do assunto, como Eclesiastes 7:20. Não há ninguém que faça sempre o bem e nunca peque. Então todos nós somos incompetentes para fazer somente o bem. Não é esse, não tem ninguém. O marido pode ser bondoso com a sua esposa, isso é o bem. Mas ele uma hora pode ficar agressivo, violento, xingador. Aí ele já saiu do modelo. Bom, precisamos então reconhecer nossa incompetência para fazer apenas o que é bem. O que é bem. Se você esperar de mim que eu sempre faço bem e nunca peque, está enganado. Isso não funciona. Você vai ficar decepcionado. Se você viver comigo 24 horas por dia, você vai ver que a mente aqui, ela tem uma ligação com Deus e o desejo de obedecer a Deus. Mas a lei nos órgãos, nos membros, no sistema neurológico, que me leva a fazer o mal. A segunda proposta é que precisamos reconhecer precisamos reconhecer a seriedade da nossa incompetência para fazer o bem, apenas o bem. É assim, eu sou, como muitos crentes nas igrejas, eu sou transparente mesmo. Eu sou bocuda mesmo. Eu sou bocudo mesmo. Quer dizer, ele não acha que isso é problema. O que eu estou dizendo aqui é que isso é problema. Se, num dado momento, eu perco a capacidade de praticar o bem,
e pratico de acordo com a minha biologia, isso é problema. Por isso, Paulo, o que o apóstolo Paulo falou? Miserável homem que eu sou. Há pessoas que ficam tranquilas. Eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, isso é o meu temperamento. Houve um tempo que estava em moda aqui em São Paulo, um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. E aí havia vários temperamentos. Sanguíneo, fleumático, colérico. E era interessante que teve grupos para estudar esse livro. E algumas pessoas diziam assim, não, eu sou colérico, eu sou assim mesmo, eu sou colérico, quer dizer, sai de perto de mim, né? Que eu sou colérico, justificando o poder da biologia sobre o seu comportamento. Sanguíneo, eu faço sem pensar, eu faço sem analisar, porque eu sou sanguíneo. Isso é problema. Isso é problema. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quando eu sou levado por um temperamento que não condiz com a prática do bem. Então, as pessoas que têm um temperamento, de certa forma, fora de controle, essa pessoa precisa entender que isso é problema. É problema. E Paulo não gosta disso. Ele diz, em algumas versões está escrito, miserável homem que eu sou. Aqui está, desventurado homem que eu sou. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa passagem é uma passagem que eu me lembro no tempo do seminário, deu muita discussão. Mas essa é muito simples. O apóstolo Paulo tinha cidadania romana. Aí você vai perguntar, o que tem a ver? Ele disse, eu tenho cidadania romana por direito. Não porque eu paguei, porque a cidadania romana podia ser comprada por dinheiro. Ou ela podia ser adquirida por direito. E Paulo era cidadão romano por direito. Isso acontecia quando a pessoa era filho de um militar que prestava serviço a Roma, serviços relevantes. A suposição é que o pai do apóstolo Paulo tinha sido um militar importante e por isso ele ganhou a cidadania e a família dele também ganhou a cidadania romana. E se o pai do apóstolo Paulo era um militar, ele tinha muitas histórias para contar. Os soldados que viajavam em guerra tinham muita coisa para contar. Quando eles voltavam, contavam. E Paulo, na sua infância, deve ter ouvido a seguinte história. Havia na Itália, antes dos romanos, um povo chamado etruscos. Etruscos. Um dos reis dos etruscos chamava-se Mesêncio. E Mesêncio tinha o hábito de amarrar cadáveres nos seus prisioneiros. Então, aqueles prisioneiros que ele conquistava na guerra, ele pegava os cadáveres e amarrava naqueles prisioneiros. Então, o prisioneiro, para onde é que ele fosse, ele levava aquele cadáver. Então, a minha tendência para fazer besteira é como um cadáver amarrado em mim, e para onde quer que eu vá, ele vai comigo. Então, para onde eu for, eu estou sujeito a fazer bobagem. Estou sujeito a fazer bobagem em casa, no mercado, no trabalho, na rua. Paulo fala assim, quem me livrará do corpo desse morto? Ele diz lá, quem me livrará do corpo desse morto? Quem me livrará do corpo desse morto? Então o apóstolo Paulo está comparando a sua experiência de vida com essa história militar
quando os prisioneiros eram bloqueados por causa de um cadáver amarrado neles. Então, o que eu estou dizendo é que o apóstolo Paulo considerava uma coisa muito séria, uma coisa muito grave, não ser competente para apenas fazer o bem. Então, eu não sou competente para apenas fazer o bem. Isso é um sério problema. Nós não somos competentes para apenas fazer o bem. Isso é um sério problema. O apóstolo Paulo considera isso um sério problema. Havia na Idade Média, depois da Reforma, um cristão chamado Rubmaier, acho que é Rubmaier o nome dele. Ele, quando havia enforcamento, ele ia assistir. E ele ficava lá, o enforcado ficava lá pendurado, e ele ficava a uma distância chorando. E as pessoas perguntavam: por que você está chorando? Ele disse: aquele que está ali, criminoso, poderia ser eu, porque eu tenho a mesma tendência que dele. Ele matou porque ele tinha a tendência de matar. Eu tenho a mesma tendência. Poderia ser eu ali. É sério. Ter o potencial para fazer o mal é grave. É muito grave, é muito sério. E traz grandes problemas para o ser humano. Um outro arrazoado é que nós precisamos reconhecer os recursos do Evangelho para superar a nossa condição pela qual somos incompetentes para praticar apenas o bem. Bom, nós nos convertemos, somos transformados. Carregamos o cadáver do pecado, amarrado em nós. Jesus sabe disso. Ele sabe. Senão seria o desespero total. Jesus sabe, como eu falei no início, aquele hino que diz: sei que meu amor é fraco e propendo para pecar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Eu sou afetado pelo corpo da morte que me leva ao pecado, mas Jesus sabe disso. Ele sabe disso. E Ele não me despreza por causa disso. Ele não me rejeita por causa disso. Por isso Paulo fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. E ainda assim, nós somos cristãos vencedores. Nós não somos derrotados, mesmo tendo a tendência para não fazer somente o bem. Nós não fazemos somente o bem, a graça de Jesus Cristo nos sustenta. E é isso que nós precisamos fazer. Sei que meu amor é fraco e propendo para pecar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. A gente tem que agradecer a Deus porque Ele nos continua aceitando. Eu sou incompetente para fazer só o que Ele manda. Muita coisa que eu faço, Jesus não mandou, porque eu sou incompetente. Mas Ele não me rejeita. Por isso, irmãos, é tão importante a vida do cristão. É tão importante a vida cristã. Pois bem, a ideia é que nós, cristãos, somos incompetentes para só fazer o bem.
nós temos uma natureza que é como um cadáver amarrado em nós, que não nos dá liberdade, às vezes, para escolher o bem. Mas, assim sendo, Ele sabe, nos ama, nos aceita, cuida de nós e nos faz vencedores. Para concluir, quero dizer, todo cristão é regido por dois princípios. O princípio pelo qual ele pratica o bem, representado pelo entendimento ou mente espiritual adquirida na ocasião da conversão. Também é regido segundo a carne. Então, regido segundo a mente de Cristo e também é regido de acordo com seus instintos biológicos. Esses princípios estão em contínua batalha um contra o outro. Precisamos reconhecer nossa incompetência para fazer apenas o bem. Você não faz somente o bem, não é competente para isso. Pois bem, estamos sujeitos a praticar ou não praticar o bem. Devemos reconhecer a seriedade dessa questão e a confiar nos recursos divinos para nos sustentar, mesmo vivendo nesse conflito. Que o Senhor nos ajude. Amém. Nós vamos entregar com alegria. Os irmãos fiquem à vontade para quem quiser participar deste momento. A única condição para participar é entregar com alegria, no seu coração e de forma voluntária. E nós vamos fazer isso com muita alegria, porque o amor de Deus para conosco, ele é para sempre, ele nunca acaba. Nós somos incompetentes, os irmãos podem dizer sim ou não. Somos incompetentes para fazer apenas o bem, sim ou não? Sim. Isso é grave? Sim. Mas nós temos os recursos em Deus para sermos melhores e aprimorarmos a nossa vida com a bênção de Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Então vamos ficar em pé, irmãos, e celebrar, porque o amor do nosso Senhor é para sempre. Cante também com alegria no seu coração.
O irmão Daniel vai orar e depois a Solange vai dar uma boa semana, desejar uma boa semana para os irmãos, tá bom? Pai, louvado é o seu nome. Agradecemos pela tua bondade e quero te agradecer em particular por pertencer a uma comunidade tão amorosa, tão séria, tão dedicada quanto aos recursos aqui recebidos. Essa igreja está pintada, essa igreja está bonita, essa igreja está sendo reformada, porque os irmãos contribuem. É o coração dos irmãos que estão abertos para essas coisas, para a obra de Deus. Quero agradecer pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, dos ofertantes, dos dizimistas, sabendo que essa oferta sempre será muito bem empregada, tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós desejamos uma boa semana a todos os irmãos, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo continue sobre as nossas vidas e tenhamos uma semana abençoada. Amém? Amém.